Segue o jogo, vamos para a questão número 2. Olha lá. Em um computador com um HD dividido em duas partições formatadas com sistema de arquivos NTFS, denominadas C e D, ao se realizar um backup de dados contidos em C dados para D backup, corre-se o risco de perda desses dados caso haja uma falha de hardware nesse HD. Bem, é o seguinte, quando ele fala que ele foi dividido em duas partições, ele está dizendo o seguinte, pegou um HD, dividiu ele no meio. Então isso aqui foi criado o quê? Um particionamento. Uma partição. Onde aqui ele fez a unidade C dois pontos e aqui ele fez a unidade D dois pontos. Entendeu? Isso é particionar. Você pega seu disco e através de um software você divide seu disco em dois. Aí você cria uma partição, que no caso o Windows ele vai dar nomes de letras, né? O Linux dá nomes mesmo. Disco 01, HD 02. Lá o Windows não, o Windows ele dá letras. Então você tem um C dois pontos e D dois pontos. Por que ele falou NTFS? Só para não influenciar na questão. NTFS, aluno, é a tecnologia do sistema de arquivos que o HD está usando. Quando você formata o HD, a formatação nada mais é do que apagar, né? Você destrói toda a estrutura do disco por dentro, estrutura lógica, tá? E recria toda essa estrutura, que nada mais é do que uma tabela, para o sistema operacional poder lidar com os dados. E essa tabela de dados a gente conhece como NTFS, conhecida como Nova Tecnologia de Sistema de Arquivos do Windows. É o padrão que ele usa, tá? Então ele particionou, está particionado, certo? Aí o que acontece? Ele está falando que em C dois pontos tinha os dados, em D ele fazia o backup. Aluno, olha só, por mais que esteja particionado, você concorda que está todo mundo dentro do mesmo barco, no mesmo HD? Então se eu tiver uma falha de hardware do equipamento, eu posso comprometer os dados ou não posso? Porque ele não está pedindo falha de software, ele está falando, ó, falha de hardware nesse HD. Se o HD estragar, o que vai acontecer aí? O que vai acontecer aí? Você pode correr o risco de perda desses dados? Se tiver uma falha de hardware? Com certeza, xará. Com certeza. Questão correta. Por isso, quando a gente vai estudar backup, o que é as recomendações do backup? Fazer backup em unidades separadas, geralmente externas, guardar em outro lugar. Então, por exemplo, fazer um backup no meu pendrive, fazer um backup no HD externo. A ideia não é fazer backup no mesmo equipamento, porque se o equipamento tiver um problema de hardware, você corre o risco de perder tudo. Óbvio, eu posso fazer? Posso, mas não é recomendável. Geralmente, recomendações de backup é que seja feito fora. Então, questão bacana, muito boa, corre-se um risco de perder dados, porque está tudo no mesmo HD, só está em partições diferentes. Então, uma coisa não vai eliminar a outra. Isso, olha aí, o Silvimar explicou bem. A separação, ela não é física, ela é lógica. Ele criou duas tabelas ali, duas partições, mas é o mesmo disco. Então, se der uma falha de hardware no disco, vai embora. Legal? Boa, 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 boa. Tá aí, ó, o sistema de arquivos que eu expliquei, né? Que nada mais é do que a tabela que faz com que o sistema operacional consiga armazenar os dados. E no Windows, a gente chama de NTFS, que vem de New Technology File System, né? Aí tá aí o disco rígido, como que ele é dividido aí para vocês. Legal?